A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo, à nossa conversa gostosa a respeito da palavra, a respeito do que as Sagradas Escrituras têm para nos ensinar. É certo que nós vivemos dias difíceis, dias decisivos, politicamente falando. Sim, nós, todos os brasileiros, aliás, o mundo está envolvido nesse conflito de decisões. Quem será, quem não será? Porém, a igreja do Deus vivo, o corpo no qual o cabeça é Cristo, que esse corpo tem vários membros e que cada membro tem sua função, que é a igreja de Cristo, o corpo. A igreja, ela tem a função da pregação do evangelho, sim, na continuação do evangelho, no testemunho, na preservação da sã doutrina, na pregação da sã doutrina, no testemunho, no ide, e também no envolvimento naquilo que é justo, naquilo que é correto, naquilo que é santo. A igreja, ela está envolvida nesse processo, no que é justo, naquilo que é correto, naquilo que é santo. E eu gosto muito das orientações que Paulo ele dá a Timóteo, o jovem pastor. Quando ele diz no capítulo 2 a Timóteo, ele diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Paulo diz, antes de tudo, eu exorto você, Timóteo, que use a prática de súplica, orações e intercessões com ações de graças em favor de todos os homens. E no verso 2 do capítulo 2 de primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele vai dizer em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ele vai dizer que oremos por todos os homens. No verso seguinte, ele diz em favor dos reis. É claro que nós não estamos hoje no período dos reis. Nós estamos no período da democracia. E nós temos governando sobre nós o presidente, nós temos os ministros, nós temos o Senado, nós temos a Câmara, nós temos os governadores, nós temos os prefeitos e nós temos os vereadores. Temos os juízes, temos os desembargadores, temos os delegados, temos a polícia, ou seja, nós estamos debaixo de um governo. E Paulo instrui Timóteo que oremos em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E qual é o resultado dos crentes da igreja orar pelos reis, por aqueles que estão investidos de autoridade? Qual é o benefício? Para que nós, a igreja, e também
aqueles que estão ao nosso redor, a sociedade, eles vão viver os resultados dessas orações, dessas intercessões, dessas súplicas por todos os homens e em favor dos reis, daqueles que estão investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Quem de nós não quer experimentar uma vida tranquila, mansa, sem violência, sem derramamento de sangue, sem estupros, sem homens matando mulheres, estupros a crianças, assassinatos, roubos, miséria, tanta coisa. Quem de nós não quer experimentar uma vida mansa? Quem de nós uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito? Eu gosto muito dessa fala de Paulo, dessa exortação de Paulo a Timóteo. Quem dera se essa palavra ela entrasse nos corações dos crentes, dos cristãos, para que se atentassem para essa verdade, que é somente por meio da súplica, da oração, da intercessão pelos nossos governantes, que nós desfrutaremos de uma vida tranquila, de uma vida mansa, com toda a piedade e respeito. A igreja será respeitada pelos governantes, pelas autoridades investidas, a partir do momento que a igreja se colocar no lugar que é de dever dela se colocar. Irmã Beth, você está dizendo que a igreja não deve se envolver em política? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o papel da igreja não é partidário, não é tomar partido. O papel da igreja é defender o evangelho, é em defesa do evangelho. E se a igreja em determinado tempo for se envolver, for debater questões, ela deve discutir pautada nas escrituras. É legítimo? É verdadeiro? É justo? Se é, aí sim, meu irmão, vamos discutir, baseado na educação da palavra, baseado na educação das escrituras, que educa todo homem de Deus, que o capacita, que o habilita para toda boa obra. Não é esses debates, não é essas falácias que nós temos visto a igreja se envolvendo, que está envergonhando o evangelho. Infelizmente, está envergonhando o evangelho. Para a vergonha da igreja, muitos líderes estão envergonhando o evangelho. E Paulo, ele orienta Timóteo, exorta Timóteo, que tenha prática da oração, da intercessão, com ações de graças por todos os homens. E ele diz, pelos reis, pelos aqueles que estão investidos de autoridade, para que nós venhamos a desfrutar uma vida mansa, uma vida tranquila, com toda piedade e respeito. É difícil para nós, os cristãos, atender a essa palavra? É difícil para nós, os cristãos, observar sobre os óculos da Bíblia, no que ela nos instrui, no que ela nos ensina? Não é legítimo nós entrarmos em debate, falando mal um do outro, xingando um ao outro, xingando as autoridades. A Bíblia não tem um texto que manda um crente fazer isso. Se estão fazendo é por conta própria, mas não é bíblico. Não é essa a educação que a Bíblia dá aos cristãos. Mas é orar, é interceder, é suplicar por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades, para que a igreja viva a vida mansa e tranquila e possa viver a sua piedade, a piedade da palavra, e com respeito, irmãos. Isso é bíblico. Está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2.
Que tão somente essa palavra, ela penetre no teu coração, meu irmão. Ela penetre no teu coração, minha irmã. Que você atente para essa verdade. Você quer defender as lutas sociais, os pobres, alguma causa? É justo, é legítimo, é verdadeiro, mas defenda baseado no que a Bíblia nos ensina. E não em culturas, em ideias, em conceitos dos homens. Pois essas ideias humanas, esses conceitos humanos, vai nos levar à decadência espiritual. Vai nos levar a envergonhar o Evangelho de Cristo, como muitos têm feito. E deixa eu lembrar você, não tem um texto na Bíblia que diz que será o homem, um governo humano, que vai dar cabo à maldade, que vai dar cabo à pobreza, que vai dar cabo às doenças. A Bíblia não tem um texto bíblico que diz isso, mas apenas um rei, um reino que será estabelecido. Ele sim vai pôr um fim a tudo isso. E aí virá um novo céu e uma nova terra, onde habita justiça. Enquanto estivermos aqui, temos que defender nossos ideais, a nossa crença, a nossa fé, baseado na Bíblia. E aquilo que é humano, devemos defender se for justo, se for santo, se for legítimo. Se não for, meu irmão, cale-se e vamos atender o que a Bíblia diz. Orar, interceder, suplicar com ações de graças por nossas autoridades, para que a igreja desfrute de tranquilidade, tenha vida mansa, com piedade, né? E respeito. A paz seja sobre tua casa. E o Deus vivo em Jesus te conceda graça para compreender a sua sagrada palavra. Que a igreja do Deus vivo, a noiva, esteja pronta para se encontrar com o noivo. Um cheiro no teu coração, meu irmão e minha irmã. E a paz seja sobre tua casa.